Olá, professor, bom dia. O senhor me ouve? Ah, está conectando o seu áudio. Bom dia, está me ouvindo? Sim, ouço o senhor. Então tá bom. É porque eu acho Ótimo. que tive que fazer uma pequena configuração aí para ouvir o som, né? Ah, tá. Mas deu Tudo certo. bem com você? Tudo ótimo. Tá bom. Chegamos Pronto cedo aí para... na sala, né? Que eu queria entrar para ver se não ia dar nenhum problema. Né, não, tudo certinho. Tá bom. Você é do Mackenzie? Isso, faço doutorado lá. Quem está te orientando? Ah, o professor Wilson Nakamura. O Wilson Nakamura. Legal. É. Uma questão aqui é a ordem das apresentações, né? Uhum. Nós começaremos pela ordem do 749, políticas de dividendos, ou pelo 21, decisões de estrutura de capital? Parece que tem uma ordem aqui, a hora que eu entrei na sala, parece que eu vi uma ordem aqui, deixa-me ver. O Zoom ele mostra uma ordem e a agenda do CMED mostra outra. Então vamos tentar. A agenda eu acho que é o oficial, né? Isso, Né, exato. Guilherme? Pela agenda não, né? Assim, pelo sistema, quando a gente abre, ele vai em ordem crescente, né? Do 21 ao 749. Sim. E, salvo engano, vendo a programação também. Tá. Então a gente vai, né, nessa sequência. Primeiro vamos ver se os autores estão, né? Perfeito. Dos artigos. Aí a gente usa essa sequência aí. Uhum. Perfeito. Tem uma outra debatedora também assistente, né? Suplente, que é a Thalita. Isso. Vamos ver se ela vai estar ou não. Uma pergunta aqui, técnica. O fundo de tela que está aqui, né? O CMED, ele aparece de trás para frente ou tá normal? Ela aparece normal. Ah, tá. Porque para Olhando mim. assim, aparece lá, semeado 25 anos. Ah, então tá certinho. Eu não cheguei a pegar um fundo de tela, né? Se Mas o, eu se, vou se, assim se mesmo. se o senhor quiser, eu posso lhe enviar aqui por e-mail agora. Ah, é? Posso E lhe aí enviar tanto. depois, como que coloca o fundo de tela? Tem que ir aqui na... Vai no seu nome, né? Aí onde tem a sua imagem, no seu nome, o senhor aperta com o botão direito, vai apertar Choose Virtual Background, ou fundo virtual. Escolher plano de fundo virtual. O meu está em português, né? Escolher Isso. plano de fundo virtual. Aí eu Aí, tenho... certo, aí vai abrir a tela, né? Uma tela de settings, né? Ah, Ah, onde tem algumas opções, certo? Uma, duas, três, quatro, 8 opções. E vai ter um sinalzinho de mais logo acima dessas 8 opções. O senhor vai apertar ali em adicionar imagem e vai escolher a imagem do SEMEAD. Deixa eu só já lhe enviar por e-mail aqui. tá certo, mas eu acho que eu vou deixar assim mesmo, Guilherme. Acho que não tem problema, né? Seria opcional, né? Ok. Para nós, pelo menos na nossa na oficina preparatória que nós tivemos, foi determinado que deveríamos seguir esse Usar o padrão. fundo de tela. Para Nos nós. e-mails que eu recebi do SEMEAD, não fazia referência ao fundo de tela. Ok. Para nós, debatedores, tem essa regra. Ele tem essa regra de usar, né? Uhum. Fica mais impessoal, fica bom. E aí, qual
o tema aí que você vai desenvolver aí, está desenvolvendo a tese? A estrutura de capital, né? Eu ainda Estrutura de estou capital. eu ainda estou definindo o caminho, mas em Uhum. princípio a linha mestre, né? Aí é estrutura de capital mesmo. Estou buscando aí entender qual o melhor caminho dentro dessa área. Inclusive aceito sugestões aí, porque eu gosto de debater ideias, né? A gente Ah, sim. O professor Nakamura é um dos grandes autores dessa área, né? Então você está muito bem orientado. né? Eu tenho uma vontade, e já discuti isso com ele, então provavelmente esse seja o caminho, de trabalhar com shareholder activism, né, o ativismo do shareholder, junto com investidor institucional. Mas ainda Ah, estou tentando ver se esse é o caminho mesmo, porque o meio também tem que pedir isso, né? O meio acadêmico, sim. de certa forma. Então, eu estou investigando, assim. E também tem a É, viabilidade de dados, né? e também tem um aspecto prático, né? Que os investidores institucionais, eles, eles têm todo esse ativismo, né? São eles que têm condições de fazer isso, né? Pelo volume que eles operam, pela organização, né? Sim, professor. Mas tem um, um elemento subjacente que eu acho que talvez não inviabilize a pesquisa, mas enfraqueça ela, né? Seria uma das limitações da pesquisa, que são as relações interpessoais, né? Que elas não estarão registradas em base de dados. Uhum. E eu entendo, por observação, que o shareholder activism, ele acaba muito desse shareholder activism dos investidores institucionais acaba acontecendo por detrás, né? Nos bastidores, e não em reuniões de conselho. É, e aí tem a dificuldade de obter essas informações, né? Isso, porque são dois fenômenos, assim. Ah, por exemplo, né, o investidor institucional pode ter ali uma reunião com o CEO e apresentar as suas vontades, né, enquanto membro do board. E se o CEO não acata e manda para votação, né, isso tem que ir para votação, o mercado capta esse sinal. Uhum. A questão é quando o CEO aceita. E isso aceita, né, a demanda ou o caminho apontado pelo investidor institucional. A gente não fica sabendo de onde partiu. Pode ter sido uma iniciativa puramente do CEO, né? É. Travou o seu... E tem atas também, né? Porque, O seu... vamos supor, nem todas as lógicas decisões importantes são que Aí. Opa, caiu a caiu, sua conexão. caiu a minha Sim. conexão. Espero que durante a sessão não aconteça isso. Mas eu tô aqui caso isso aconteça. Tá? O senhor falava das atas, né? Das atas da reunião da diretoria. Eu fui do Comitê de Assessoramento Técnico da FUNPRESP, que é o Fundo de Pensão dos Funcionários Públicos Federais. Então, a gente percebia que tem lá o diretor de investimentos, né? E tem lá a diretoria, que tem o presidente, tem os outros diretores e os assuntos. Então, muitos assuntos são discutidos na diretoria e são levados para o conselho, aquilo que precisa, que está na alçada do conselho. Então, mas também eu não sei se teria essas informações ou não, nas As, a- atas, né?
Exatamente. Essa é a minha preocupação. E até perdoe a minha petulância em afirmar isso, mas eu acredito que há coisas que são decididas fora de ata. Quer dizer, elas são decididas e depois apenas formalizadas em ata, né? Bom dia, Flávia. Bom dia, Flávio. Bom dia, Flávia. Bom dia, João Eduardo. Minha internet está oscilando muito, viu, Guilherme? É, Bom mas dia, tudo bom bem. dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu vou tentar desligar a net, porque às vezes você tira da tomada, ela dá um reset e melhora um pouquinho. Eu vou tentar fazer isso. Nós temos aí 2 minutinhos, né? Uhum. Vou tentar fazer isso. Tudo bem. Vamos ver se melhora. Bom, Flávio e João, aproveitar que vocês já estão aqui para explicar um pouco da nossa dinâmica. Sou Guilherme, depois eu farei a apresentação formal, mas eu já posso adiantar que eu serei o debatedor, né? E o professor Bolívar é o moderador da sessão, né? Nós faremos a transmissão da apresentação de vocês. Na sequência, a gente entra para a sessão de perguntas, né, de discussão, e a qual tem 8 minutos, né, tal qual o vídeo. E depois dessa discussão, partimos para a apresentação seguinte. Depois das 4 apresentações, nós temos aí ainda 22 minutos para debater os trabalhos, onde a gente pode discutir dúvidas, sugestões, enfim, um painel mais geral sobre o que acontece. Tudo bem? Tudo já. Uma dúvida. Você falou sobre os vídeos, né? A gente vai assistir os vídeos ou a gente vai apresentar? Não, nós assistiremos aos vídeos. Ah, entendi. Eu achei que a gente tinha que apresentar também. Não, não, não. Nesse ano o formato ele prevê que a gente faça a transmissão do vídeo, né? Ótimo. Para vocês. Inclusive eu vou disponibilizar aqui, né, no chat o link dos vídeos para que quem queira acompanhar direto, né, no seu navegador acompanhe. Ok. Melhor. É. Nós vamos apenas aguardar aí o retorno do professor, que é o nosso moderador, para dar sequência. Mas tudo certo. Voltamos. Voltamos. Estão me ouvindo? Sim, perfeito. Bom, vamos ver se fica, senão eu vou tirar a imagem, né? Porque às vezes você tirando a imagem fica um pouco melhor. Bom, temos os autores aí, Flávia, o João Eduardo, o Isaac é autor também. Não, acho que o Isaac veio Deixa eu ver o nome dos autores nos aqui. prestigia aqui. Não. A Flávia é do artigo 21, né? Isso. Que... João Eduardo, que é do 341, Luciana do 547,
e o Ricardo Souza, do 749. Eu acho que a gente pode começar, né, Guilherme? Porque tem aquela questão do horário, 8h32, o que você acha? Isso, nós temos 4 minutos de apresentação, né? Então, É, ah, então, só vou fazer uma breve introdução. Então, agradecer a presença aí dos autores, também a presença do Guilherme, né? Meu nome é Bolívar, eu sou moderador da sessão, Guilherme é o debatedor. Então, em nome do SEMIAG, eu agradeço a presença de vocês aí e a submissão dos trabalhos. Então, vamos... tem as regras de apresentação, que eu acho que vocês verificaram, que eu acho que é 8 minutos no máximo, né, Guilherme, para cada trabalho. Depois teremos 8 minutos para os comentários e depois, no final, sobram, acho que 22 minutos para fazer um comentário geral sobre todos os trabalhos. Então, o Ricardo está aí presente também, é um dos autores, né? Bom dia, Ricardo. Então, acho que a gente pode começar. Tem um convite para que vocês avaliem a sessão, né, no final dos trabalhos, e tem um link. Você quer colocar no chat ou o Guilherme quer que eu coloque aquele link? isso pode... Fique tranquilo que eu coloco os links. Você coloca, né? Sim, Então, a isso. gente convida vocês, ao final, fazerem aí a avaliação da sessão, tá bom? Tá bom? Então, podemos começar aí com o primeiro trabalho. Ok. Eu vincularei a apresentação aqui, né? Porque a apresentação ela já está registrada em YouTube. Aqui está o link da apresentação para aqueles que quiserem acompanhar nos seus próprios navegadores, mas eu vou compartilhar aqui a minha tela. A questão é como, porque eu não tenho opção de compartilhamento. Agora que eu percebi. O senhor tem a opção de compartilhar? Eu tenho a opção de compartilhar. Quer que eu É, tente aqui? então, infelizmente, acho que Tá, caberá ao deixa eu senhor. ver se compartilhar a tela aqui. Deixa eu deixar primeiro o, o, o vídeo aberto, né? Então, deixa eu ir lá, não. Que Só um estranho. minutinho. Eu deveria ter essa opção de compartilhar enquanto moderador, Tá. Deixa eu enquanto ver aqui. Então, eu vou lá debatedor. no SEMEAD. Então, tem aqui os... Ah, O primeiro, então, é o da Flávia, né? isso. Então, eu vou abrir o YouTube. Só um segundo, professor. Marcelo, eu não tenho opção de compartilhar vídeo. É a Flávia Zancani. Oi, eu só vim dar um oi para vocês, saber se está tudo em ordem. Qualquer coisa me chame. Não está em ordem porque eu não tenho como compartilhar a tela. Mas eu vou tentar aqui, viu, Guilherme? Só um minutinho. Ok, Já abri o professor. vídeo. E aí eu vou tentar compartilhar aqui. Vamos ver. E na parte de compartilhar, tem assim, compartilhar com o som do computador e otimizar para a tela cheia. O senhor tem que clicar nas duas opções. Tá. Então, eu acho que é melhor para... Deixa eu compartilhar a tela aqui. Oi, Nelken, bom dia. Então, vou compartilhar a tela. Deixa-me ver o vídeo aqui onde está. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu achar aqui o vídeo. Vamos ver se compartilha. Onde que está o vídeo? Só um minutinho. O vídeo está aberto uma janela. Deixa eu interromper. O compartilhamento está pausado. Deixa eu ver onde está esse vídeo aqui. Só um minuto. Interromper o compartilhamento. Vou de novo aqui, ver se o vídeo está aberto. Ele está aberto numa página. Bom, deixa eu ver de novo aqui. Só um minuto. Compartilhar a tela. Vamos lá. Compartilhar som também, né?
Vamos ver. Compartilhar. Vamos ver se vocês estão visualizando. Então, vou Sim. pôr em tela cheia aqui, né? Uhum. Ok? Eu vou colocar então para reproduzir. Perfeito. Olá a todos. Meu nome é Flávia Zancan. Eu sou estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade da FIARP, da Universidade de São Paulo, e juntamente com o professor Maurício Ribeiro do Vale, da mesma instituição, desenvolvemos o trabalho que tem por título Decisões de Estrutura de Capital. Quais fatores são realmente importantes para cooperativas de crédito singulares? Na introdução, então, nós temos que a principal motivação desse estudo é tentar realmente entender quais fatores que são determinantes para as cooperativas de crédito, na sua estrutura de capital, porque a grande maioria das evidências empíricas, elas foram desenvolvidas para empresas não financeiras, sendo excluídas as instituições financeiras das análises. Então, nós pegamos a literatura desenvolvida para empresa não financeira, para explicar a estrutura de capital da instituição financeira, como proposto por Gropp e Heider, sobretudo as cooperativas de crédito, devido ao fato dessas instituições receberem destaque nos últimos anos e serem capazes de influenciar financeiramente e socialmente seus usuários. Então, o objetivo do trabalho é examinar os fatores determinantes da estrutura de capital das cooperativas de crédito singulares brasileiras de 2006 até 2020. Como justificativa do estudo, a gente tem a ausência de pesquisas nacionais e internacionais sobre estrutura de capital nas cooperativas de crédito, bem como a necessidade de análise em países emergentes sobre o tema, dado que a maioria das pesquisas se concentra em cenários desenvolvidos. No referencial teórico, então, nós abordamos estruturas de capital, baseando-se na literatura de empresas não financeiras, como foi sugerido por Gropp e Heider, a gente levantou possíveis relações entre a alavancagem e os determinantes da estrutura de capital para as cooperativas de crédito. Então, nós estabelecemos a rentabilidade, tamanho, tangibilidade e risco como determinantes. A primeira hipótese construída, ela está relacionada à alavancagem e rentabilidade. Nós temos que a teoria do pecking order, ela prevê uma relação negativa entre alavancagem e rentabilidade, postulando que as empresas elas preferem usar recursos internos quando disponíveis, escolhendo posteriormente dívida e emissão de ações no mercado como último recurso. Desse modo, a hipótese 1 testada consiste em quanto maior a rentabilidade da cooperativa de crédito, menor o uso da dívida na estrutura de capital. Já a hipótese 2 é entre alavancagem e tamanho. Nós temos que a teoria de trade-off, ela prevê uma relação positiva entre a alavancagem e o tamanho, porque empresas maiores são mais diversificadas, têm menor propensão à dificuldade financeira e apresentam maior poder de endividamento, ou seja, altos índices de alavancagem. Assim, nossa segunda hipótese é que quanto maior o tamanho da cooperativa de crédito, maior o uso da dívida na estrutura de capital. Já a hipótese 3 é entre alavancagem e tangibilidade. Nós temos que a teoria trade-off prevê uma relação positiva entre essas variáveis, porque empresas com mais ativos tangíveis tendem a solicitar mais empréstimos, porque esses ativos eles servem como garantias. Assim, a nossa terceira hipótese consiste quanto maior a tangibilidade das cooperativas de crédito, maior o uso da dívida na estrutura de capital. Por fim, a nossa quarta hipótese é entre alavancagem e o risco. A teoria trade-off prevê uma relação negativa entre essas variáveis, porque empresas de maior risco, elas estão mais expostas aos custos de dificuldade financeira, portanto, elas deveriam ser menos endividadas. Assim, a hipótese 4 é quanto maior o risco da cooperativa, menor é o uso da dívida em estrutura de capital. Na metodologia, então, nós analisamos 1.618 cooperativas de crédito singulares brasileiras no período de 2006 a 2020. Mas saliento que os dados eles foram coletados no ano de 2004 a 2020. Por quê? Porque 2004 representou o primeiro ano após a permissão da adoção de livre admissão de membros pelas cooperativas. Mas nós tínhamos variáveis que exigiam na sua construção dados de anos anteriores. Por isso que o período ficou de 2006 a 2020. E 2020 foi o último ano com dados financeiros completos disponíveis pelo Bacen na época de realização dessa pesquisa, o que totaliza 16.363 observações. Quanto às variáveis do estudo,
nós temos que as variáveis dependentes foram calculadas de 3 formas. A alavancagem, calculada por 1 menos a proporção do PL sobre o ativo, os depósitos, que equivale à razão dos depósitos pelo ativo total, e o passivo não relacionado ao depósito, que é representado pela subtração dos depósitos da variável alavancagem. Depois, como variáveis independentes, nós temos que foram calculados a rentabilidade, representada pelo retorno sobre os ativos da cooperativa de crédito, mensurada pela razão entre o EBIT pelo ativo total. Depois, o tamanho, que é o log do ativo, a tangibilidade, que é o ativo imobilizado pelo ativo total, e o risco, que é o desvio padrão da rentabilidade. Na sequência, a gente pode ver a forma, a equação que foi utilizada com métodos mínimos quadrados ordinários, efeitos fixos. Quanto à análise dos resultados, nós iniciamos pela decomposição das estruturas de capital em depósito, passivo não relacionado a depósito e patrimônio líquido, onde a gente pode identificar um aumento cada vez mais forte dos depósitos que contrapõem as reduções dos passivos de não depósito e do patrimônio líquido. Ainda, o modelo de regressão identificou como fatores determinantes a rentabilidade, o tamanho, a tangibilidade e o risco. A alavancagem ela é influenciada positivamente pelo tamanho e pelo risco e negativamente pela rentabilidade e tangibilidade. Quanto à rentabilidade, a relação encontrada ela está de acordo com a teoria do pecking order, corroborando com a hipótese 1. Quanto maior a rentabilidade, menor o uso da dívida em estrutura e capital. Tem-se também a confirmação da hipótese 2. Assim, quanto maior o tamanho da cooperativa de crédito, maior é o uso da dívida em estrutura de capital. Quanto à tangibilidade, a relação encontrada foi oposta à hipótese 3. Assim, a teoria do pecking order pode explicar melhor a relação encontrada. O mesmo ocorre para o risco na hipótese 4. Por fim, a decomposição da alavancagem em depósito e passivo de não depósito possibilitou identificar que os de regressão eles funcionam menos bem para os componentes, o que pode ser conferido 8,58% para 3,73% na regressão com depósito e passivo não relacionado ao depósito, corroborando com os achados do estudo de Grupo Heider, que tinha com os Estados Unidos e da Europa. Como conclusão, então, nós temos que a análise gráfica do perfil da estrutura de capital permite identificar o aumento cada vez mais forte dos depósitos nas cooperativas. E o modelo de regressão, ele apontou que o tamanho, o risco, a rentabilidade e a tangibilidade, eles são fatores determinantes, sendo que a alavancagem aumenta, sobretudo quando vem o risco, já quando influenciada pela rentabilidade e tangibilidade, elas diminuem a alavancagem. A decomposição da alavancagem ela possibilitou identificar que as regressões de finanças corporativas funcionam menos bem para os componentes da alavancagem do que para a própria alavancagem. Então, esse estudo, ao tomar emprestado à literatura empírica de empresas não financeiras para explicar a estrutura de capital das cooperativas, possibilitou afirmar que existem semelhanças consideráveis entre essas instituições, sobretudo no que tange a teoria do pecking order. Essas são as principais referências do estudo. Finalizando, deixo meu contato à disposição e agradeço a atenção de todos. Ok, vamos passar já para o Guilherme, né, para fazer os comentários, né, Guilherme? Aqui. Agora nós temos um momento de discussão sobre o trabalho. Parabéns pelo trabalho e pela opção do tema, que é um tanto não tão investigado pelo que eu percebo, né? Cooperativas de crédito é um movimento que tem crescido exponentemente no Brasil, e a ideia de você buscar na literatura uma relação entre a relação de empresas normais com normais não financeiras, né, com a estrutura de capital dela, com a de cooperativas, foi uma abordagem que eu julguei perspicaz, né, que é diferente dos bancos regulares. Agora me surpreendeu um pouco os resultados. Eu não tenho a experiência do professor Bolívar, né, mas eu gostaria de ouvir dele o que
o que lhe chamou a atenção, para que eu consiga concatenar melhor as minhas observações. Ok. Nós temos aí uns minutinhos, né? Flávia, parabéns pelo trabalho. Uma coisa que eu li o seu trabalho, assim, que eu não encontrei, que seria quais seriam os outros passivos da cooperativa de crédito, do patrimônio líquido. Até eu entrei no site do Banco Central para identificar se cooperativa de crédito, cooperativa singular de crédito, se ela poderia tomar, por exemplo, empréstimo bancário, não sei. Então, seria bom você, no trabalho, citar, eu sei que são 17% dos passivos, mas citar que tipo de passivo, porque tem uma implicação nisso aí. Não sei se você já pode dizer se ela pode tomar um empréstimo bancário ou não. Eu assim, rapidamente pesquisando no site do Banco Central, eu não vi todas as normas, não consegui identificar. Ela pode tomar ou não? Tá mudo. Oi, bom dia. Professor, a princípio ela pode tomar, mas a Singular ela consegue esses recursos através das centrais, que são outras cooperativas. Então as centrais é que emprestam para ela. Isso. Tá. Qual a implicação disso? Tem um professor de finanças do INSEAD, que chama Jean Dermini, que ele escreveu um livro muito interessante, Avaliação de Bancos. E ele defende que o banco ele tem uma estrutura de capital muito diferente das empresas não financeiras, porque ele consegue gerar lucro no passivo. A empresa financeira que, por exemplo, quando você vai considerar o custo do capital do banco, ao invés de fazer um custo médio ponderado, você usa só o custo capital próprio. Porque ele, por exemplo, capta, na média, o passivo dele, os depósitos, a 95% do CDI. Então, aquele depósito, ele compra título público, ele ganha em cima do depósito. E como os depósitos são 41% aí dos passivos das cooperativas, né? Então, tem esse fator. Eu acho que, assim, minha sugestão é você destacar no trabalho quais são os tipos de passivo não depósito, para quem lê o trabalho ver, e talvez fazer essa referência de uma ideia que bancos ele não teriam um custo médio ponderado de capital por esse fator, mas é a opinião desse autor aí, que ele é professor de finanças do INSEAD, professor de banking. É só esse comentário, mas parabéns pelo trabalho. Okay. Muito bom. Uma questão que talvez seja adjacente é a questão do risco das cooperativas, uma vez que o cooperado ele acaba também absorvendo esse risco. E agora me foge se a cooperativa de crédito, provavelmente ela tem um seguro, né? O mesmo, agora o termo em português esqueci em inglês, é o FDIC, que o seguro para o depósito bancário. A cooperativa também tem, né? Ela tem esse benefício. As cooperativas elas têm o fundo garantidor do crédito das cooperativas, que ele é 250 mil por associado, que é garantido por esse fundo. Segue o mesmo princípio, então. Isso, no caso, mitiga o risco, né? Mas ainda assim o associado ele bear esse risco, mesmo sendo a parte do negócio. Passamos para o próximo, professor, ou alguém tem mais alguma colocação? Vamos para o próximo, aí na ordem qual que é agora, Guilherme? Qual o número, que aí eu vou colocar o vídeo. Bom dia, Thalita. O efeitos da governança corporativa sobre estrutura de capital de empresas brasileiras. Então, deixa-me ver aqui. É o 341, né? Então, deixa eu localizar aqui. Estou abrindo o vídeo. O som estava bom, Guilherme?
Olá a todos os congressistas do CMA de 2022. Meu nome é João Eduardo, doutorado em administração aqui. O som está bom, é só recomendável que você deixe no volume máximo ali da transmissão, mas tudo certo. Tá. Isso é que o meu som pode ficar no mudo, né? Deixar só o som do vídeo, né? Só o som do Da vídeo no transmissão, volume perfeito. máximo, né? Tá. Então, agora eu estou com o vídeo aqui, eu vou compartilhar. Vamos ver aqui. Então, compartilhar a tela. Né? Ok. Então, agora, vou colocar aqui tela cheia, colocar o volume máximo, né? Eu acho que está no máximo já. Então, vou rodar o vídeo e eu coloco o meu aqui no... Olá a todos os congressistas do CMA de 2022. Meu nome é João Eduardo, em administração aqui da UFMG, e vou apresentar o artigo intitulado Efeitos da Governança Corporativa sobre a Estrutura de Capital das Empresas Brasileiras. Esse artigo ele foi escrito por mim, juntamente com o professor Antônio Arthur de Souza, também aqui da UFMG. Bom, dado que o acesso a capital de terceiros, né, principalmente ao capital de longo prazo, pelas empresas brasileiras, ele é bastante limitado, né, é interessante que a gente estude quais são os determinantes da estrutura de capital dessas empresas, né, o que faz com que elas utilizem mais capital de terceiros ou mais capital próprio, né. Dito isso, né, e também baseado na importância da governança corporativa para as empresas, o objetivo do estudo ele é verificar, ele é analisar a relação entre a governança corporativa e a estrutura de capital das empresas brasileiras, né? O que a gente busca entender no estudo é se a qualidade da governança corporativa, se uma melhor qualidade da governança, influencia para que as empresas utilizem mais capital de terceiros. A premissa é de que quanto maior a qualidade da governança, maior a chance da empresa ter acesso a capital de terceiros com custo mais barato. Além disso, né, além de analisar a relação entre governança corporativa e estrutura de capital, a gente também analisou os determinantes, né, os demais determinantes do endividamento das empresas. E, com isso, a gente buscou apontar aí qual das duas teorias estrutura de capital, né, trade-off ou pecking order, mais se adequam, né, às empresas brasileiras. Bom, partindo para a metodologia, o estudo, né, ele compreendeu aí o período de 2010 a 2020 e a população foram todas as empresas com ações negociadas pela Bolsa Brasileira, pela B3. Para a gente formar a nossa amostra, a gente excluiu as empresas com registro cancelado, as empresas do setor financeiro, aquelas com índice de negociabilidade dado pelo Economática, né, abaixo de 0,01, e também as empresas com patrimônio líquido negativo. Com isso, a gente chegou numa amostra de 118 empresas. Os dados foram coletados via Economática, né, os dados econômico-financeiros, e os dados qualitativos que a gente utilizou para fazer o índice, né, de governança corporativa foram extraídos dos relatórios de administração das empresas, disponível, né, tanto no site das mesmas, quanto no site da Comissão de Valores Imobiliários. As variáveis, né, com relação às variáveis dependentes foram o índice de endividamento de curto prazo, o endividamento de longo prazo e a alavancagem financeira, representando aí o endividamento geral da empresa. Quanto aos determinantes, né, as variáveis independentes, a gente utilizou a rentabilidade dos ativos, o risco, o tamanho da empresa, o índice de liquidez corrente, a oportunidade de crescimento e a tangibilidade dos ativos. Aqui nessa tabela dá para ver quais foram os cálculos e também o suporte teórico utilizado no artigo. No que diz respeito aos índices de governança corporativa, a gente criou dois índices. O primeiro, o IGOV, ele compreendeu aí 10 questões, 10 perguntas, com resposta sim ou não. A cada vez que a resposta era sim, o índice ganhava 1 ponto. Então, portanto, o índice foi bem amplo, né, variando aí de 0 a 10.
E as 10 perguntas do IGOV compreendeu aí as variáveis dos mecanismos de governança corporativa, conselho de administração, estrutura de propriedade e controle, divulgação e transparência, incentivo aos administradores e nível de disclosure. A fim da gente testar mais um índice, né, a gente utilizou também o IGOV 8, que foi uma variação do índice principal. O IGOV 8 ele contou com 8 questões, correspondente aí aos mecanismos de divulgação e transparência, incentivo aos administradores, disclose e setor de atuação. No caso, é uma variável dummy, né? Caso a empresa fosse do setor industrial, ela recebia 1 ponto. Então, o IGOV 8 variou aí de 0 a 8. Além dos índices de governança, a gente utilizou também o nível diferenciado de governança corporativa, caso a empresa fosse listada nesses níveis, né? Mercado tradicional, nível 1, nível 2, ela recebia o valor 1. Caso fosse negociado no mercado tradicional, ela recebia valor 0. A gente quis testar também dessa forma, porque é a maneira mais utilizada nos estudos empíricos sobre governança corporativa. Bom, o modelo foi estimado via efeitos fixos, né? Painel. Esse aqui é o modelo geral. E os resultados, com relação à governança corporativa, a gente observou aí uma relação positiva entre a governança corporativa, os índices de endividamento. No entanto, eles não foram estatisticamente significativos. Nesse caso aqui, os 3 modelos foram estimados com o IGOV como variável dependente. Aqui a gente observou significância no ROA, no risco, no tamanho e no índice de liquidez corrente em alguns dos modelos. Quando o índice de governança foi utilizado, né, o IGOV 8, a gente também observou uma relação positiva entre a governança corporativa e o endividamento. Apesar disso, nenhum dos modelos teve significância estatística nessa relação. A relação observada nos demais determinantes de endividamento foram as mesmas do IGOV 8 para o índice principal, né, para o IGOV. E a última tabela, a gente estimou os mesmos modelos, agora com o nível diferenciado de governança corporativa da B3. Teve uma diferencinha aqui com relação aos determinantes, mas o que mais chamou a atenção é, quando se utiliza o nível diferenciado de governança, a relação entre o endividamento de longo prazo foi negativa. Apesar disso, em nenhum dos 3 modelos foi observada significância estatística nessa relação. Aqui tem uma tabelinha que mostra a relação que a gente esperava encontrar, de acordo com as teorias trade-off e pecking order, e a relação observada, né? A maioria delas não significativas. Bom, o que a gente concluiu no estudo? Que os resultados mostraram, sim, uma relação positiva entre a governança corporativa e o endividamento das empresas, né, a estrutura de capital. Apesar disso, essa relação não foi significativa, mas dá para a gente apontar aí que parece que há, sim, uma influência da qualidade da governança corporativa e o endividamento das empresas, o que corrobora os achados anteriores aí sobre o tema. Com relação às teorias, né, a teoria pecking order ela se mostrou melhor para explicar o endividamento das empresas de curto prazo e também o endividamento geral. Mas nenhuma das duas teorias conseguiu explicar o endividamento de longo prazo das empresas, dada a relação que a gente conseguiu encontrar ali entre os determinantes e a governança corporativa e o endividamento. Como limitação do estudo, né, o que a gente aponta é a utilização de determinantes de estrutura de capital, no caso interno das empresas, né, variáveis contábeis, né, e com isso a gente sugere que os próximos estudos utilizem também variáveis macroeconômicas, né, como a taxa de juros Selic, se estamos em recessão ou não, valor de PIB, né, dentre outras. Bom, era isso. Eu espero que a gente se encontre no SEMEAD para podermos discutir mais a fundo os resultados do estudo. Muito obrigado. Ok. Bom, o João Eduardo está presente, João? Sim, estou aqui. Bom, desse artigo é só você que está presente. Isso, sou eu.
Tá bom, você, porque depois, no final, eu tenho que verificar quais os autores que estão presentes, né? Por isso que eu estou perguntando. Então, tá Sim, você só aí. eu. Tá bom. Então, vou passar aí para os debatedores, né? Para as considerações. Olá, João. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Governança acaba sendo um foco, acabou tornando-se cada vez mais foco, principalmente depois da proliferação da ESG, ainda que entendendo que o seu trabalho não toca nesse assunto, o G tá presente lá, né? E as ações de governança são cada vez mais exigidas pelas empresas ou pelos acionistas, né, pelo mercado. Achei interessante aqui você ter encontrado relações positivas, porém não significantes, entre qualidade de governança, né, e endividamento das empresas. Talvez, arrisco dizer aqui que exatamente são essas variáveis macroeconômicas que talvez tenham uma influência nisso, né, visto que, além delas, também tem o ciclo, talvez aqui um assunto de outro trabalho que será apresentado, o ciclo de vida da empresa, né? Uma vez. Esse trabalho é de amanhã? Não, será apresentado aqui hoje. É porque, só para comentar, eu sou debatedor de uma sessão amanhã. E tem um trabalho também de governança corporativa, de estrutura de capital, só que com empresas que adotam dívidas subsidiadas, ou seja, pegaram dinheiro emprestado no BNDES, principalmente. Uhum. E aí eles também utilizaram um índice de governança um pouco mais amplo do que o meu, tem mais perguntas. Eles encontraram uma relação significativa, porém negativa, em todos os modelos que eles testaram. Interessante. E aí eu achei interessante o trabalho, porque vai ao encontro do meu, né? E um dos argumentos que eles utilizam lá é que, justamente pela governança corporativa funcionar, no caso do BNDES, as empresas, seguindo as regras, elas são mais éticas e, no caso, não tem aquela influência política. Uhum. No meu caso, como eu não peguei só BNDES, né, eu peguei as dívidas como um todo, pode ter também um pouco dessa influência aí da governança corporativa na estrutura de capital. Perfeito. Uma outra colocação que talvez seja interessante a gente observar é que quando você pega empresas de economia mista, e a Petrobras ela tem um grande peso na Bovespa, né? Ela tem em sua composição o governo, e toda empresa de capital misto aí vai ter influência no board, no conselho, e muitas vezes você tem agentes políticos que têm trânsito, tem certo trânsito e certa facilidade no mercado financeiro, né? O que pode, aí eu não posso afirmar em que medida, é claro, mas que existe aí uma possibilidade de facilitação, digamos assim, uma facilitação de crédito. Mas talvez seja uma outra observação, que é a relação do conselho, do board, com laços integrantes, né, do conselho com laços políticos, seja eles do presente ou do passado. Professor Eu Bolívar? acho que talvez uma maneira mais interessante de se medir isso seria pegar uma amostra não baseada, como a gente comumente faz, né? Tira as empresas financeiras, tira tal coisa, filtrar, no caso, por setor, né? Empresas iguais a essa que você está dizendo, empresas do setor público, empresas que o conselho, às vezes, participa de um conselho de administração também de uma instituição financeira, para a gente conseguir ver isso, né? O board interlocking, né? Isso. Board interlocking, perfeito. Professor Bolívar? Parabéns, João Eduardo. Obrigado. Gostei do trabalho. Vocês tiveram uma pesquisa assim para coletar os dados, né? Deve ter sido bem trabalhoso, que foi nos site de relação de investidores das empresas, né? E também na CVM, né? Como que foi esse processo aí de montar esse índice GOV 10, GOV 8? O senhor está perguntando como que foi esse processo? É isso, né? Isso.
Cortou um pouquinho, aí eu não entendi. Então, esse trabalho, ele é oriundo da minha tese. Então, o que que eu propus na minha tese? Que a gente pudesse criar um índice de governança corporativa que fosse mais fácil de ser operacionalizado do que os índices criados anteriormente. Então, a gente tem alguns índices, por exemplo, que utilizam análise de componentes principais, então ele coleta várias variáveis qualitativas lá nos relatórios, e aí depois faz toda uma estatística, coloca pesos em cada uma dos mecanismos. Isso acaba sendo bastante trabalhoso. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi ver os índices brasileiros e a utilização deles nos estudos empíricos. E aí o que a gente vê o autor ele cria o índice e somente ele utiliza. Nenhum outro trabalho utiliza o mesmo índice, justamente pelo trabalho que vai dar de coletar os dados, trabalhar com estatística, formular o índice. Então, a ideia era justamente testar o nível de governança corporativa da B3, que é a maneira mais utilizada, com o índice criado no trabalho, para ver se ia ter alguma diferença. Porque se a gente cria um índice e o resultado é o mesmo do nível de governança, não tem por que eu utilizar um índice mesmo, né? Sendo que se eu vou lá no nível de governança é muito mais fácil, né? Eu uso uma variável dummy, ou ela está listada ou não. Então é muito mais simples. Então a ideia era tentar criar um índice que fosse mais fácil, que fosse atual e que fosse mais amplo do que o nível de governança da B3 para ver se os resultados encontrados iam ser melhores do que os dos estudos empíricos anteriores que utiliza somente o nível de governança corporativa. Então, por isso, daquelas perguntas lá, 10 perguntas, sempre sim ou não, então não tem peso nos mecanismos. Então, por exemplo, o mecanismo do conselho ele não tem peso maior do que o mecanismo transparência, e depois a gente testa com 8 perguntas, então a gente tira ali o conselho de administração e a estrutura de capital para ver se os resultados vão ser similares. E aí esse trabalho, no caso, ele faz parte desse conjunto, né? Tem um artigo confrontando o índice com o valor de mercado das empresas, tem confrontando o índice com variáveis contábeis de desempenho financeiro, né? O ROA, o lucro líquido, o EBITDA e tal. E esse é o terceiro trabalho, no caso, que analisa a estrutura de capital. Depois vai ter, por exemplo, governança corporativa e dividendos, e governança corporativa e retorno das ações. Então, a ideia era justamente tentar facilitar a construção do índice, mas que ele ainda fosse significativo para poder medir, entre aspas, a qualidade da governança corporativa. Tem alguns estudos, né, que já criaram índices anteriormente, que faz mais ou menos desse jeito. A pergunta é sempre sim ou não, sim ganhou um ponto, não é zero, só que geralmente tinha 20 perguntas, 18 perguntas, e por serem índices mais antigos, tinha perguntas que não fazem mais sentido. Por exemplo, tinha lá perguntas, a empresa ela adota a estrutura contábil internacional? Bom, não faz muito sentido mais eu perguntar isso, porque depois de 2010 todas as empresas adotam a contabilidade internacional. Outras perguntas, por exemplo, se o diretor do conselho de administração exerce a mesma função de CEO da empresa, toda a amostra que a gente pegou, não exerce. Esse é basicamente um princípio básico. Olha, o diretor não pode ser o mesmo presidente do conselho. Então, todas as empresas já adotam isso. Então, eu não preciso ter essa pergunta lá. Então, a gente tira fora para tentar facilitar. Mais ou menos isso. Essa é uma questão puramente brasileira, né? Porque nos Estados Unidos é comum o sistema do ALE, onde você tem o CEO ser presidente do conselho. Sim. Tá certo. Aqui Obrigado, até parabéns. tinha essa pergunta, mas nenhuma empresa tinha esse sistema. Professor Bolívar, eu recuperei o acesso aqui, eu posso compartilhar os vídeos. O senhor está sem áudio.
Você quer que compartilhe, Guilherme? Você já está compartilhando? Eu vou iniciar o compartilhamento da próxima apresentação. Ah, tá bom. Então, Estou colocando o link aqui no chat para os colegas que quiserem ver em seus computadores. Antes, eu vi um aviso de closed caption. Alguém pediu closed caption? eu também vi esse aviso. Talvez alguém tenha pedido que tenha a legenda. Se alguém pediu, por favor, se manifeste que a gente aciona ela aqui. Senão, darei continuidade. Não? Seguiremos, então, agora com o próximo trabalho, os efeitos da sustentabilidade empresarial e da estrutura de propriedade e controle sobre a exportação e importação das empresas brasileiras. Ok, acredito que vocês já veem a minha tela. Olá, bem-vindo à CMEAD 2022. Eu sou Duterro Jesuca, eu vou apresentar para vocês o artigo no título Os efeitos da sustentabilidade empresarial e da estrutura de propriedade e controle sobre a internacionalização das firmas brasileiras. O artigo é de autoria do Duterro Jesuca, Miguel Hernandes Júnior e Luciano Carvalho. Na introdução, trouxemos alguns aspectos relacionados à relevância das organizações no âmbito sustentável. Como exemplo, podemos considerar os fazendeiros holandeses que, de fato, utilizaram a sustentabilidade como um ponto de partida, como fonte, como base para aumentar a produtividade. Outro aspecto importante, consideramos os altos custos que incorrem os esforços para se tornar sustentável. A pergunta que se faz, como se tornar sustentável, ao mesmo tempo manter a lucratividade da empresa? Isso exige um novo modelo de negócio que as empresas devem levar em consideração. Algumas estratégias que as empresas podem adotar. Por exemplo, podem aproveitar do selo sustentável e se internacionalizar. Quando a gente destacar o selo sustentável, é para considerar que isso, para algumas empresas, pode se tornar um fator de diferenciação dos produtos e abertura de novos mercados. Como assim? Então, podemos considerar que países como a Europa, Canadá e a China, de fato, passaram a exigir que as empresas que queiram exportar seus produtos para esses mercados tenham de adquirir um selo sustentável, de provar que eles adotam as melhores práticas de sustentabilidade. Outro aspecto importante, destacamos alguns fatores que podem impulsionar a internacionalização das firmas. Em primeiro lugar, destacamos a localização. Então, o estudo de Liu et al. Mostra de fato que as empresas costeiras possuem melhor desempenho de internacionalização e exportação quando se comparar com as empresas localizadas nas regiões internas da China. Outro aspecto importante é o controle estatal. Evidências da literatura mostram que as empresas que são controladas pelo Estado têm maior propensão até a se tornar internacional, a se internacionalizar no mercado externo. Por quê? Porque, de fato, por ser controlado pelo Estado, beneficiam de incentivos fiscais, financiamento à exportação, e isso aumenta a legitimidade dessas empresas e faz com que essas empresas possuem maior visibilidade no mercado externo. De fato, na literatura financeira, nós trouxemos alguns conceitos básicos sobre a sustentabilidade, e exportação e importação da firma, que servem como base para a hipótese 1 do estudo. Abordamos também os conceitos da estrutura de propriedade e controle e sua relação com a exportação e importação da firma, com autores seminais e mais recentes que deram base para as hipóteses 2 e 3 do estudo. Também abordamos as implicações regionais na importação da firma, em que a gente aborda alguns estudos que mostram de fato que as diferenças regionais podem impactar os esforços de internacionalização das empresas. Então, esses estudos, que são estudos seminais, estudos recentes, de revistas boas, que mostram que estudos realizados em mercados emergentes destacam a importância dos aspectos regionais, como isso influencia os esforços de exportação das empresas.
Como metodologia, consideramos uma amostra de 563 empresas brasileiras não financeiras listadas na B3 no período de 2010 a 2021. Consideramos 2010 por considerar que, a partir de 2010, que começou a surtir os efeitos da harmonização dos relatórios contábeis aos padrões internacionais de contabilidade. Utilizamos regressões de dados em painel para analisar a relação entre a sustentabilidade, a concentração, a estrutura de propriedade e controle sobre o volume de exportação das empresas. E utilizamos regressão logística para analisar qual a probabilidade, né, de que a sustentabilidade influencia as empresas de fato que importam, ou seja, a propensão das empresas a exportar e a propensão das empresas a exportar. Como variável dependente, consideramos a exportação, que é a razão das receitas de vendas no exterior, sobre as receitas totais, importação, que é a razão dos fornecedores estrangeiros sobre o fornecedor total. Criamos uma dummy para a sustentabilidade, considerando para as empresas que são listadas no ISE e as empresas não listadas no ISE. Consideramos concentração acionária, consideramos uma dummy em que assume 1 se a empresa é controle estatal e 0 caso contrário. E também criamos uma dummy para analisar o comportamento das empresas das regiões costeiras e as empresas não localizadas em regiões não costeiras. E nesse modelo incluímos as variáveis de controle, como desempenho, investimento, alavancagem, dividendo, tamanho, aquelas variáveis que a literatura mostra que podem influenciar ou podem controlar esta relação. Os resultados mostram que a sustentabilidade aumenta a relação, aumenta a exportação das empresas a um nível de 5% de significância. De fato, encontramos que a sustentabilidade reduz em 38,34% a propensão das empresas a exportar. O que isso significa? Significa que as empresas que são mais sustentáveis, né, tendem a aumentar suas receitas com exportação em relação às suas contrapartes. Então, quando a gente descobre que isso reduz a propensão à exportação, isso significa, considerando as barreiras exigidas no mercado externo, né, para se exportar, as empresas têm tendência, né, de fato, a reduzir a proporção a não se exportar devido a exigências, licenças no mercado externo. Descobrimos que a concentração acionária aumenta a exportação e ao nível de 1% de significância, e de fato percebemos, conforme é dito pela literatura, o controle estatal aumenta as receitas de importação das firmas, porém, ela reduz a propensão das empresas a exportar e importar. Então, apesar de ser controlado pelos estados, então as empresas têm uma tendência de não exportar, porque é a mesma coisa que eu acabei de falar. Exigências, né, de leis e certificados no mercado externo. Descobrimos também que as empresas localizadas em regiões costeiras possuem maior nível de propensão de exportação em relação às empresas, né, em relação às empresas localizadas nas regiões não costeiras. O que isso significa? Significa que as empresas nas regiões costeiras não têm custo para trazer o produto até o porto, né? Não tem custo de logística, isso aumenta a propensão deles e o volume de exportação. Enquanto isso, as empresas localizadas nas regiões não costeiras têm essa dificuldade, custo de logística acaba aumentando o preço acaba aumentando o preço, né, de exportação. Isso reduz a propensão e o volume de exportação dessas empresas. Como conclusão, podemos dizer que o baixo número das companhias listadas no ISE, né, e as exigências dos países mostram a grande dificuldade na adoção das práticas sustentáveis, que, consequentemente, reduzem em 38,34% a propensão a exportar. Então, consideramos também que em 2017 e 2021, produtos de vários setores, por exemplo, o agronegócio brasileiro, sofrem suspensão de importação por vários países, como a retaliação também, né, a regulação ambiental e as queimadas das reservas florestais. De fato, essa questão territorial, então as empresas localizadas em regiões costeiras, então têm facilidade para aumentar o nível de internacionalização em relação às empresas não costeiras. São as referências
E agradecemos a sua atenção e desejamos a você um bom congresso. Ok, essa foi a apresentação. Eu abro, então, para o professor Bolívar fazer as suas considerações. Parabéns, Terval, pelo trabalho. É muito atual, né? E realmente até com aspectos práticos aí, referência à questão da sustentabilidade. Para você verificar a importância que está sendo dada para isso, a FIES, Federação das Indústrias de São Paulo, criou lá um departamento de sustentabilidade para tentar incentivar as empresas, né, a adotarem práticas, né, justamente para facilitar essa questão aí porque o Brasil pode sofrer retaliações, né, já, de certa forma já está sofrendo algum tipo de retaliação, porque o aspecto aí da sustentabilidade, nós não estamos bem na fita, né? Então, eu gostei bastante do trabalho. Você fez também algum recorte por setor, não me lembro bem. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque alguns setores nós somos mais competitivos, outros não. Então, eu controlei por setor, né? Controlei a relação por setor e eu acabei descobrindo que tem alguns setores mais significativos, principalmente setores de óleo e gás, agronegócio, né? E alguns setores não foram significativos. É de fato, né? Porque o Brasil é um país que exporta mais petróleo e as empresas agropecuárias também exportam mais carne, soja, e isso se torna um aspecto muito importante para eles. Sim. E aí, você usou também regressão logística, né? Que daria aí a probabilidade, né? Sim. E aí, que conclusões você destaca aí usando a regressão logística? Bom, a conclusão que a gente encontrou é que, principalmente, as empresas sustentáveis, né, de fato, têm menor a probabilidade de exportar e importar foi negativa. Isso significa que, de fato, né, hoje em dia o cenário internacional está mudando, né, e a consciência mundial em relação aos aspectos sustentáveis tem pesado forte, muito forte, na hora de contratar ou de comprar de alguns países. Principalmente o Brasil, de fato, nos últimos anos, 4 anos, com o aumento das queimadas das reservas florestais, isso acaba aumentando as barreiras. Por exemplo, a China passou a exigir um certificado de sustentabilidade, né, para as empresas que queiram exportar. E, recentemente, não somente com essa questão de sustentabilidade, também a questão de qualidade, né? E certificados como ISO 9000, alguns certificados, tem tantos certificados hoje exigidos no cenário internacional, isso acabar, de fato, faz com que as empresas tenham que conseguir captar esses certificados para aumentar a exportação. E essas barreiras seriam um aspecto muito negativo para as empresas, né? Porque o custo de se tornar sustentável, o custo de adquirir, de se adaptar, né, com essas exigências é muito alto, né? Então, algumas empresas que conseguem aderir. Por isso que a gente observa aqui, são poucas empresas que fazem parte do EASY, né? Tem um aspecto também aí que seria a política de comércio exterior do governo brasileiro. Nós não temos muitos acordos comerciais, né? Veja que o acordo com a União Europeia ele está parado, né? Então, isso daí, eu sei que você não fez comparação com outros países, mas se a gente fosse pegar o volume de acordos que o México tem, que mesmo outros países emergentes têm, a gente fica bem atrás, né? Também nesse incentivo governamental de forma prática, ou seja, negociar acordos e para facilitar aí as empresas, né? Tá certo, mas Sim. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigado. E eu queria falar que é exatamente aquilo que você falou, né? Porque a gente observar, teve um isolamento do Brasil nos últimos 4 anos, né, no cenário internacional. O maior acordo que seria muito benéfico para o Brasil, do Mercosul com a União Europeia,
ficou parado de fato. Eu acho que isso foi uma grande limitação, né? Eu acho que eu não consegui fazer essa comparação com outros países, mas acredito que isso acaba pesando mais, aumentando ou reduzindo a proporção dessas empresas, né, de exportar. Outro aspecto também, se você analisar ao longo do tempo a pauta brasileira de exportação, você vai ver que o volume de industrializados foi reduzindo cada vez mais. Então, ao invés de nós aumentarmos o volume de industrializado, a gente está voltando só para produtos primários, né? Que é péssimo. Isso Tá mesmo. certo. Então é isso. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de fazer só duas breves colocações. O professor Bolívar fez ótimos comentários. É o seguinte, eu acredito que talvez coubesse no seu cálculo uma variável dummy para a pandemia, porque ela, com certeza, afetou as exportações e importações. Em maior ou menor grau, eu acredito que isso tenha tido influência. E um aspecto muito importante é que falta uma citação, e aí eu pediria que ela fosse robusta, acerca do argumento de que as queimadas aumentaram. Você simplesmente diz que elas aumentaram. Mas de onde saiu essa informação? A gente não tem. E isso é preponderante para o seu trabalho, eu acredito. Tá bom. Para defender esse ponto. E, não obstante, talvez coubesse não apenas citar que houve esse aumento, da onde Apresentar dados, né? apresentar dados comparativos e ajustados a contexto. Uhum. Porque, junto disso, também acho que cabe, não sei como seria isso adequado, uma análise das relações comerciais considerando posicionamentos políticos e governos de turno. Porque, por mais que países tenham interesses econômicos entre si, existe a defesa, né, de agendas e a formação de parcerias a partir de agendas, né? Então, elas fogem completamente do homos econômicos, elas fogem completamente da vontade de maximização de resultado e da racionalidade. Então, essa é uma consideração a se fazer. Você disse que nos últimos 4 anos a política de internacional, exportação, importação, enfim, talvez não tenha sido das melhores, tem que entender o porquê exatamente disso. Se foi de competência do governo de turno, ou se houve má vontade de órgãos externos ou pressões. Como você colocou bem, ações de sustentabilidade, elas tornam-se uma barreira de entrada. Elas têm um alto custo, como você mesmo colocou, então elas acabam se tornando uma barreira de entrada. É bom para o meio ambiente? Aparentemente, sim. Entretanto, para o desenvolvimento econômico e social local, talvez não seja, porque indivíduos locais podem não ter essa capacidade, né, de subsidiar essas mudanças exigidas pelo mercado internacional. E, por fim, o professor colocou bem a parte de setorização por área, né? O agro, ele exporta bastante, e o agro não está no litoral, né? Então, acho que isso daí mexe bastante com a amostra. De qualquer forma, um estudo muito legal, parabéns. Muito obrigado. Obrigado pelas contribuições. Agora a gente parte para o quarto e último trabalho, que é Política de Dividendos no Brasil, um estudo baseado no ciclo de vida das organizações. O link está no chat e eu compartilharei agora a apresentação. Só um segundo. Aqui. Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo de Souza e, juntamente com Johan Hendrick,
Poker Júnior, ambos da Unicamp. Gostaríamos de apresentar o trabalho de política de dividendos no Brasil, um estudo baseado no ciclo de vida das organizações. Os fatores que nos motivaram foi que no Brasil há uma falta de consenso teórico e empírico sobre o tema de política de dividendos, e esse aspecto resvala tanto nos trabalhos aplicados no Brasil, como também com conflitos com a literatura internacional, porque algumas teorias não são totalmente aplicáveis ao Brasil. Então, os trabalhos anteriormente tentavam enquadrar as empresas ou a política de dividendos no Brasil em uma das teorias, seja ela no trade-off, seja ela pecking order, market time, e encontravam-se então conflitos. Tá? Além disso, nós notamos que no Brasil há uma especificidade, juros sobre capital próprio, pagamento de dividendos mínimos, no qual a legislação diz que se no estatuto tiver uma omissão sobre esse tema, deve-se pagar 25%, como também a isenção de dividendos para o sócio ou para o investidor, como também a importância desse tema. Com isso surge o problema de pesquisa, que é que embora diversos autores tenham se dedicado e auxiliado sobre essa temática, ainda há uma aparente ausência de uniformidade sobre o tema. Então, aplicamos, ou a ideia desse trabalho é analisar se os estágios do ciclo de vida auxiliam no entendimento desse tema quando aplicado ao Brasil. Tá? Aqui eu apenas vou expor as teorias ou a evolução das teorias, mas em detrimento do tempo, essa explanação justamente da teoria ela se encontra mais detalhada no trabalho. O aspecto que nós vamos utilizar, ou o modelo que nós iremos utilizar para enquadramento ou definição dos ciclos de vida das empresas, ele é um modelo de Dickson, no qual, a partir da demonstração do fluxo de caixa, é realizado o enquadramento das empresas. Por exemplo, a introdução é uma empresa que tem um fluxo de caixa operacional negativo, fluxo de investimento negativo e fluxo de financiamento positivo. A facilidade e também a solidez desse modelo o torna o modelo mais aplicado no campo de finanças, quando nós olhamos o ciclo de vida das organizações. Sobre a amostra, foi utilizado 258 empresas, com recorte temporal de 2010 a 2020, com os dados da Refinitiv Financial Solution. O recorte temporal foi estabelecido após as legislações, né, pelo menos como foi definido, observando as legislações, tanto a que tornou obrigatória a demonstração dos fluxos de caixa no Brasil, como também as que permitiram essa harmonização dos padrões internacionais com o brasileiro, com o que é apresentado nos relatórios nas demonstrações brasileiras. O método utilizado foi a análise de regressão em dados em painéis com efeitos fixos e regressão robusta. A definição das variáveis foi feita a partir de uma revisão de literatura internacional sobre dividendos, levantamento dos trabalhos sobre política de dividendos no Brasil, observação de quais foram as variáveis significantes nesse trabalho e depois uma análise empírica da operacionalização dessas variáveis. Com isso, as variáveis definidas foram CVO, endividamento, instabilidade, investimento, liquidez, market to book, oportunidade de crescimento, ROA, ROI, tamanho e taxa de crescimento dos lucros, sobre a variável dependente payout. Agora a apresentação dos resultados. No estágio ou na fase de nascimento, no qual a empresa ainda não gera caixa com suas operações e precisa que sejam feitos investimentos, né, ela tem também uma tomada de recurso. Nesse cenário, as variáveis que são determinantes para o pagamento de política de dividendo são tamanho, com sinal positivo, e instabilidade da receita. Ora, se ela tem um tamanho, ou se ela é maior, e ela tem receitas mais estáveis, isso proporciona positivamente que ela possa pagar dividendo. Então, uma empresa que não tem um tamanho não é tão robusto ou que tenha receitas instáveis, isso vai afetar o pagamento na primeira fase, que é a de introdução. Na segunda fase, que é a de crescimento, no qual ela começa a gerar caixa com as operações, mas ela ainda está necessitando de bastante investimento para que possa crescer e ainda está tomando recursos nesse aspecto, o que vai influenciar é o ROA, ou seja, a rentabilidade dos ativos, também com um sinal positivo. Na fase de maturidade, que é uma fase que ela gera fluxo com as operações
ela ainda precisa de um investimento, né? E ela tem agora um fluxo de caixa de financiamento negativo, ou seja, ela já não está tendo essa tomada de financiamentos maiores do que o pagamento ou até mesmo que a distribuição de dividendos. Nós notamos que as variáveis que são significativas ou determinantes é a rentabilidade novamente do ativo, ROA, o tamanho, né, ambos com sinal positivo, e agora entra o market to book e o investimento com sinal negativo. Esse aspecto da maturidade, tendo investimento com sinal negativo, apresenta aqui uma demonstração da teoria de Peck-Noder. Então a gente vê que nas duas anteriores apresentava-se, né, um outro aspecto, e nessa apresenta uma outra teoria, ou seja, demonstrando que tem uma coexistência de teorias quando nós olhamos o ciclo de vida das organizações. Tá? Nós não precisamos enquadrar todas as empresas brasileiras dentro de uma teoria. Se nós observarmos o ciclo de vida das organizações, nós notamos que em fases diferentes, teorias diferentes podem ser aplicadas. Quando nós olhamos no estágio de turbulência, no qual a empresa gera fluxo com as operações, tem um desinvestimento, né, e um fluxo de caixa negativo de financiamento. O que é impactante é a liquidez, com um sinal positivo, endividamento, investimento e crescimento de lucros, com sinais negativos. Com isso, nós notamos que esse trabalho traz uma contribuição acadêmica, uma vez que observamos que em fases diferentes, variáveis diferentes têm impactos diferentes. Eu não preciso mais enquadrar todas as empresas brasileiras dentro de uma teoria. E é por isso justamente que havia um conflito entre os estudos. Porque se eu estudo em uma ótica em determinado momento, mais empresas estão em um estágio, ou se eu estudo em outro ano, em determinado momento, outras empresas estão em outros estágios, isso poderia causar conflito entre os trabalhos. A contribuição mais relevante desse estudo é justamente essa. Logo, o objetivo é alcançado e a pergunta de pesquisa é respondida, pois o CVO pode sim auxiliar no entendimento da política de dividendos, demonstrando que empresas em fases diferentes apresentam fatores determinantes diferentes e enquadramento teóricos diferentes. As limitações do trabalho são o tamanho amostral, devido à Bolsa Brasileira, e a falta de representatividade das empresas presentes na Bolsa, se comparada com a população das empresas brasileiras. Encerramos assim nosso trabalho, apresentando referências e agradecendo pela atenção. Ok, muito obrigado, Ricardo. Eu abro para o professor Bolívar fazer as suas considerações. Parabéns, Ricardo, pelo trabalho, né? Excelente trabalho, em parceria com o professor Juan, né? Que eu conheço, lá da Unicamp. E é uma dúvida que eu fiquei, que é o seguinte, eu fiquei pensando nas empresas estatais, né? Se você fez algum recorte tirando as empresas estatais, porque nós temos um exemplo da Petrobras, que ela distribui muito dividendo ou pouco, dependendo até para o governo fazer caixa, né? Até para ele fechar as metas dele. Então, me parece que as empresas estatais elas têm motivações até políticas para distribuir mais dividendos ou menos dividendos. Então, eu acho que seria interessante você fazer um recorte, né? Tirando as empresas estatais e colocando para ver que diferença que dá, porque eu acho que essas empresas elas não têm uma racionalidade assim e atendem a interesses políticos daquele momento. Então, mas eu acho muito interessante essa abordagem de ciclo de vida, né? Porque realmente tem tudo a ver quanto que as empresas estão investindo, estão desinvestindo, né? Uma outra coisa também que poderia influenciar, eu não sei se está considerado, é a questão de quando a empresa ou a controladora ela faz empréstimos no caso de uma aquisição. O que acontece? Vamos supor, uma empresa compra uma outra com financiamento. E aí, é evidente que, como ela tem que pagar os juros daquele financiamento e até capital, ela tem que distribuir muito, né?
para poder pagar aquele financiamento. Quer dizer, num primeiro momento, vamos pegar lá, tem um caso internacional, lá tem o caso da Twitter, o Elon Musk comprou o Twitter com muito financiamento. Estou pegando um caso internacional, mas tem diversos casos de empresas brasileiras que compraram via financiamento. Aí é evidente que tem que distribuir, porque tem todas aquelas obrigações a serem pagas, né? Então, vamos pegar... Então, esses exemplos de compras alavancadas é uma coisa também que, na minha opinião, poderia influenciar. Certas empresas têm propensão maior a fazer a alavancagem. É o caso, por exemplo, da Companhia Siderúrgica Nacional, né, que a característica do controlador é de alavancar. Então, influencia, porque tem que gerar caixa para pagar os compromissos. Então, não sei se daria, como sugestão, né, pegar esses dois aspectos, empresas estatais, empresas que fizeram compras recentes, alavancadas, mediante empréstimo, se isso influencia de alguma forma. São essas sugestões. Mas parabéns pelo trabalho. Perfeito. Bom dia a todos. Perfeito, professor. Esses pontos, assim, específicos, né, eles não foram contemplados, mas acho que também já viraram ideias para próximos estudos e artigos, mesmo observando dois critérios, como o senhor já apontou, dois critérios específicos, né, tanto a questão das estatais, que na minha amostra estava dentro como um todo da amostra, como também sobre as questões de compras, né, aquisições alavancadas, que também pode ser uma outra temática a ser explorada, né, em um artigo em si, né? Obrigado. Legal, obrigado pelas colocações, professor Bolívar. Assim como nos trabalhos anteriores, eu vou só trazer algumas observações que não são críticas, apenas comentários e sugestões. O estudo do ciclo de vida é bem interessante, ele aponta para caminhos que empresas acabam seguindo, né, caminhos em comum. Só que aí a peculiaridade da indústria em que determinada empresa está inserida talvez possa mudar um pouco essa lógica. Quando eu olho para empresas de tecnologia ou empresas que investem pesadamente em P&D, como a indústria farmacêutica, nós entendemos que ela pode, independente talvez do seu ciclo de vida, ir pelo trade-off ou pela pecking order para financiar suas pesquisas e desenvolvimento, mas há situações em que a empresa já está madura, já está distribuindo seus dividendos normalmente, mas ela pode, antevendo situações de mercado, optar pela redução, né, de pagamento de dividendos para financiar suas pesquisas, antevendo, né, ganhos substanciais que serão melhor aproveitados, né, se ela fizer um financiamento externo em oposição a uma alavancagem. Financiamento interno, né, em oposição a uma alavancagem. Agora, quando você pega, por exemplo, a Microsoft, ela levou anos e anos e anos para pagar dividendos, né? Então, uma empresa de tecnologia que demorou, que já estava, considero eu que madura no mercado, quando muito tempo depois optou pelo pagamento de dividendos. Assim, um exemplo bem emblemático, talvez. E também eu gosto de pensar também, né, na questão de empresas que são muito alavancadas, por mais que elas estejam também num ciclo de maturidade, elas podem ter uma tendência a não pagar muito dividendos pela questão do monitoramento desse credor, né, pela preocupação com expropriação de valores, né? Talvez isso também possa ser observado, porque o nível de alavancagem ele pode atrapalhar esse pagamento de dividendos, não porque a empresa não é capaz, mas pela questão do risco de falência que vem com a alavancagem e a expropriação de valores, que pode ser apontada como um problema. O credor pode levantar isso como uma reclamação.
É isso. Perfeito, perfeito, professor Guilherme. Obrigado pelas considerações. Né? Um dos pontos citados no começo aqui das considerações que eu anotei foi a questão setorial, que é um ponto também a ser explorado, né? Porque a gente, em matéria de amostra Brasil, a gente tem um número de empresas. Então, às vezes, o aspecto em matéria de setor reduziria um pouco o que a gente consegue analisar. Mas quando a gente olha numa amostra mundial, a gente vai conseguir fazer essas observações. Sobre a questão do setor de tecnologia, bem apontado, e quando a gente faz uma comparação com outros países, em especial o setor americano, né, o exemplo da Microsoft que demorou para pagar os dividendos, pelo menos uns 25 anos, a gente tem Apple também, a gente tem a Tesla em si. Isso é mais possível, ou melhor, isso é possível no mercado americano, porque eles têm uma cultura e uma legislação diferente em matéria de dividendos. Aqui no cenário brasileiro, a gente tem uma legislação que fala que no caso de uma omissão do estatuto, ou seja, se não tiver nenhuma regra no estatuto, a empresa ela precisa pagar ou distribuir 25% do lucro ajustado. Então, mesmo que não tenha essa questão da regra em si, culturalmente, isso fica contaminado, se eu posso usar essa expressão, no cenário brasileiro, o que não aconteceria. Então, a gente já muda um pouco, até mesmo o estilo, ou tem um viés para a questão da política de dividendos no Brasil, mesmo num setor de tecnologia. E o outro aspecto também citado pelo senhor a respeito da alavancagem, que também vai ser um ponto que a gente vai olhar ou trazer para um outro estudo também, aproveitando, obviamente, esses insights e comentários. Mas no processo de maturidade, quando a gente observou no ciclo de vida, no estágio, melhor, de maturidade, a alavancagem ela não foi uma variável com uma significância estatística. Ela se demonstrou, sim, uma variável com significância estatística no estágio de turbulência, que daí sim observa-se, se eu estou mais alavancado, isso vai impactar num pagamento ou numa distribuição de dividendos menor, né? O que já era esperado, digamos assim, se a gente subentende, né? Mas obrigado pelas contribuições, elas também vão ser úteis para trabalhos posteriores. Uma outra questão também, Ricardo, interessante, mas não aconteceu, é que está sendo estudada a tributação dos dividendos, né? E isso é dado quase como certo que vai acontecer, porque muitos países tributam e a gente tem a diferenciação entre juros de capital próprio e dividendos. E pode ser que alguns empresários, eu não sei como captar isso, e também não saiu a lei ainda, quer dizer, por enquanto são especulações, projetos de lei, etc. E vamos supor, um empresário, pessoa física, ele pode ser tentado a distribuir mais dividendos antes da lei, concorda? Então, aí a questão tributária, se eu sou, vamos pegar sou um grande acionista de uma empresa que tem lucros acumulados, tem fluxo de caixa, ela tem condições de distribuir. Eu vou esperar pagar 15% ou vou distribuir agora? Né? Então, Pode prosseguir, professor. Só isso, mas não sei, ainda não é fato, né? Por enquanto é especulação, né? Perfeito. Não, perfeito. Até mesmo quando iniciou essa discussão em termos legislativos, a gente viu algumas grandes empresas, alguns grandes grupos também do setor financeiro fazendo uma distribuição de dividendos maiores. Então, tinha-se um caixa, um lucro mais acumulado, e eles fizeram uma distribuição maior. O mercado em si entendeu que foi uma resposta, ou foi justamente uma ação devido ter uma discussão sobre a questão de tributação ou não de dividendos.
mas como frisado, né, essa lei ainda não saiu, então tem uma expectativa alta de que ela aconteça. Como não existe justamente essa tributação de dividendos, a gente não consegue fazer, foi uma das falas no início da apresentação, a gente não consegue fazer uma comparação com outras teorias. Há uma teoria que fala que se tem preferência, justamente, ou você decide se é melhor ou não a distribuição de dividendos, devido à taxa de imposto que o investidor sofre. Mas no Brasil a gente não consegue fazer essa comparação, justamente porque não há, no momento, uma tributação sobre os dividendos para o investidor ou para o acionista. Mais bem frisado. Ótimo. Temos minutinhos aí para abrir a palavra para todos, né, Guilherme? O que você acha? Isso. Só chamo a atenção para vocês, nós temos ainda 8 minutos para discussões, para que todos participem, por favor, a palavra não é um monopólio nosso aqui. Antes, só verifiquem o chat, porque eu coloquei ali o link para avaliação, né, que é muito importante que vocês avaliem, e um outro link agora para a sala de networking que vocês podem entrar, terminada aqui a sessão, são todos muito bem-vindos lá. Mas aqui a sessão agora está aberta para discussões gerais, por favor, manifestem-se, nós gostaríamos também de ouvir vocês. Acho que provocando um pouco, o Duterval falou anteriormente sobre ciclo de vida, né? Perdão, foi João. Agora me fugiu. Sustentabilidade. Isso. Isso. Posso só dar um comentário que é breve? Primeiro, eu achei bem pertinente a formação do painel aqui, né, com os trabalhos em si. Eu acho que tem até pensamentos e contribuições dos nossos trabalhos aqui apresentados, né? Eu anotei 2 deles, o de decisões de estrutura de capital em matéria de cooperativas de crédito e o efeito de governança corporativa sobre a estrutura de capital, né? Em um deles, no de decisão de estrutura, que eu vi que bastante das hipóteses, quando eu ouvi a apresentação, elas estão formuladas também sobre a teoria de trade-off. Depois eu vi os resultados apontando também para a questão de picking order. Uma das sugestões, como o meu trabalho é mais relacionado com o ciclo de vida das organizações, eu acabei navegando um pouquinho mais nesse mar, poderia ser uma sugestão de ciclo, um olhar, né, de como o ciclo de vida auxilia também nesses 2 trabalhos, né, tanto na decisão de estrutura de capital para as cooperativas, observar cooperativas em diferentes ciclos, se o resultado obtido na pesquisa ele se mantém ou se ele se altera em diferentes ciclos, em nascimento pode ser, né, algumas variáveis ou em maturidade outras, como também no efeito da governança corporativa, né, que talvez, como não foi obtido algumas variáveis significantes, talvez a resposta ou um olhar possa estar também sobre o ciclo de vida, né? Então, observar se o ciclo de vida auxilia ou não nesse aspecto. Só fazendo um comentário breve. Muito bem, Ricardo. Boa contribuição. Vamos ouvir mais o pessoal aí. Eu quero comentar também sobre esse trabalho aí, vocês me permitem? Eu vi todos os vídeos ontem, né? E depois eu tenho até que baixar os trabalhos aqui para dar uma lida depois, porque parece que todos têm o poder de contribuir com o meu, né? E esse que me chamou muita atenção foi esse da política de dividendos baseado no ciclo de vida. Porque quando a gente vai fazer os trabalhos, geralmente a gente pega uma amostra e trata ela como se fosse igual, todas as empresas fosse igual, e aí, às vezes a gente acha o predomínio de uma teoria, às vezes de outra, às vezes de nenhuma, e nesse caso aqui, como ele pegou os ciclos de vida da empresa, me parece que a teoria mais adequada vai depender de qual estágio a empresa está, né? Os resultados que ele mostrou são bem interessantes.
dá para utilizar isso em diversos trabalhos, né? Separar as amostras para a gente verificar isso. Muito bom. Muito bom, João. Mais pessoas aí comentando. Temos aí 3 minutos. Por favor. Então, queria parabenizar, né, pela organização do evento. Realmente, a distribuição, principalmente a distribuição dos trabalhos que apresentam aqui, a gente pode ver que quase todos os trabalhos se encaixam, né, em termos de estrutura de propriedade, governança corporativa, né, e, de fato, eu acho que esse painel, né, tornou possível que cada um pudesse compartilhar a contribuição para melhorar o ativo de cada um, né. Eu acho que, como a maioria pergunta, pesquisa sobre governança, e hoje em dia uma das dificuldades que a gente mais tem é coletar dados, né, de governança, porque, de fato, não tem uma base de dados pronto, igual a Economática, e algumas bases, como a Thomson Reuters, que tem alguns dados, tem muito missing value, e aí isso acaba tornando muito difícil, né? Quem faz pesquisa de governança corporativa, né, ter que coletar dados na mão, CVM. Eu acho que é um aspecto muito importante que exige, eu acho, talvez um esforço, né, para a gente montar uma base consolidada. Tem a Tatiana da FEA-USP, eu acho que fez um bom trabalho, né, compartilhou a base dela, né, que ajudou bastante muitas pessoas, mas essa não foi atualizado, né? Mas eu acho que é uma coisa muito importante, porque a governança corporativa em finanças, muitas pessoas falam que não é muito relevante, né, para a empresa, mas é relevante, né? As empresas querem se firmar no cenário econômico, que querem atrair investimento, a governança é um ponto forte, que tem um peso muito importante nas decisões, né? E tanto dos investidores individuais e institucionais, né? Então, eu acho um esforço assim pode, de fato, auxiliar, ajudar a impulsionar mais pesquisas na área. Muito bem colocado, Terval. Obrigado. Obrigado, Terval, aí pelas palavras, né? Então, falta um minutinho aí. A sessão foi bem tranquila, né? Está dando espaço para todo mundo aí se manifestar. E aí, então, depois a gente vai lá para network, para conversar um pouquinho. Temos a sessão de networking e a avaliação que a gente pede para que vocês preencham. Tá certo. São 10 horas, né? 10 horas. Então, muito obrigado aí a todos pela participação. Parabéns mais uma vez pelos trabalhos, né? Continuem as pesquisas aí. E então, até mais. Até mais, muito Até obrigado. mais, gente. Obrigado a vocês aí. Até mais, Tchau. pessoal. Bom congresso para vocês. Igualmente. Obrigado.